Quem está feliz? Dá um sorriso bonito para a pessoa que está do seu lado, se apresenta para ela, fala o seu nome. Isso. Isso. Fala para ele, é um prazer inenarrável estar do seu lado. Avisa, um prazer indescritível, inigualável. Aproveita e fala para essa pessoa, fala, me convém jantar na sua casa hoje. Deus é bom. Obrigado, queridão. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite de ceia. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Quem tem fome da palavra de Deus? Quem tem? Eu quero continuar uma palavra que eu ministrei pela manhã. Ainda assim estou sentindo um som um pouquinho, enquanto eles estão ajustando. O tema da palavra que eu ministrei pela manhã foi caminho no deserto. E é uma palavra que Deus me deu já há algum tempo. E eu estava explicando que eu preguei a primeira parte da palavra pela manhã e eu vou pregar o restante agora à noite. Então eu quero te desafiar depois a assistir ela online. Fica online? Fica. E eu quero te desafiar a assistir ela online, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. E eu comecei a palavra, eu vou fazer uma retrospectiva rápida para que você entenda. Nosso Deus é um Deus que nos guia sempre da mesma maneira, num caminho no deserto, sempre. O deserto não é o alvo final, mas o deserto é a maneira que Deus trabalha, é a maneira que Deus nos conduz. Isso aqui é muito importante, porque a bênção de Deus nunca é estabelecida se duas coisas não estiverem prontas. Primeiro, se você não estiver pronto. Por isso Deus trabalha com você. Segundo, se o ambiente ao seu redor não estiver pronto. Por isso Deus trabalha ao seu redor. Então é muito interessante que Deus nos conduz no deserto, e Deus trabalha primeiro em nós, e depois Deus vai trabalhando ao nosso redor. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, Deus está trabalhando comigo, avisa. Fala, eu ainda não sou perfeito, avisa. Fala, eu posso parecer, mas não sou, avisa. Fala, Deus está trabalhando comigo, avisa. Ao mesmo tempo Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando na sua empresa, Deus está trabalhando na sua célula, Deus está trabalhando no ambiente ao seu redor, para que a bênção dele seja estabelecida. A bênção de Deus só é estabelecida quando, primeiro, você está pronto, quando, segundo, o ambiente ao seu redor está pronto. Então, eu estava explicando mais cedo, que Deus nos conduz pelo deserto, e o deserto se transforma em 5 etapas. 5 etapas. A primeira etapa está em Mateus capítulo 4, ele vai projetar aqui, e eu vou falar de maneira bem rápida. Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala da tentação, da provação de Jesus, esse momento onde Jesus foi provado. O deserto primeiro é o lugar de provação. Pega a sua mão, espreme assim, fala, lugar de provação. Espreme a sua mão assim, igual quem está espremendo a esponja. Quem aqui quando tomava banho, quando era criança, ficava colocando sabão na esponja e ficava espremendo. Tem alguns que até hoje fazem isso, né? Fala a verdade, né? Fala comigo, fala, provação. Faz com a sua mão, fala, provação. É o lugar onde você é espremido, e tudo aquilo que está dentro de você é exposto. E tudo aquilo que você fala que vive vai ser exposto, e nós saberemos, não só nós, o mundo inteiro vai ficar sabendo, se você realmente vive o que prega, ou se você só fala algo da boca para fora. A Bíblia fala que Jesus, depois, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto, para para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que está conduzindo. Depois, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. 40 dias e 40 noites. Que coisa. Quem aqui, se pular uma refeição, já fica com fome a ponto de ficar mal-humorado? Levanta a mão, deixa eu te ver. Estou vendo. Tem alguns que, se não comerem pelo menos 4, 5 pãezinhos pela manhã, não são ninguém. Interessante que Jesus, depois de ter necessidade, uma necessidade absurda, o diabo aparece. O diabo sempre vai usar necessidades humanas, reais, para provar você, para testar você, para tentar você. E é nesse momento onde a sua necessidade está gritando, que o deserto está te espremendo, que o diabo vai tentar você, e a exposição vai ficar clara. Versículo 3 fala assim, que o diabo se aproximou, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. O primeiro lugar que o deserto se transforma é um lugar onde você é espremido, e tudo aquilo que você é, vem à tona. Tudo aquilo que você é vem à tona. Tudo aquilo que você diz viver vem à tona. Eu dei um exemplo mais cedo. Algum tempo atrás eu estava dirigindo e uma mulher me fechou. Quando a mulher me fechou, eu falei: Deus abençoa ela. Ela saiu, pela segunda vez ela me fechou. Nessa hora eu já comecei a ficar com raiva e falei: Deus abençoa ela. Pela terceira vez ela saiu e me fechou, mas essa vez foi pior, porque o semáforo fechou, ela foi e eu fiquei. Nessa hora eu fiquei com tanta raiva, irmão, mas com tanta raiva, que eu comecei a gritar e bater no volante e falar: ah! Enquanto eu estava tendo esse surto de raiva, gritando do nada, alguém buzina do meu lado: Tutu, uma irmã da igreja: oi bispo, como é que o senhor está? Com vergonha. Por que isso aqui é importante falar? Porque é nos momentos como esse, no deserto, que aquilo que está dentro de você é exposto. Então a primeira coisa que acontece é o deserto expõe quem você realmente é. A grande pergunta não é se você será exposto, mas se você será envergonhado. Porque todo aquele que é trabalhado pelo Senhor não será envergonhado. E eu quero profetizar no nome de Jesus que o Senhor vai trabalhar na sua vida, na sua casa. Deus vai trabalhar nas suas emoções, Deus vai trabalhar nas suas reações, e você não será envergonhado. Ao mesmo tempo, logo depois de provação, o deserto se transforma num lugar de formação. E o Senhor começa a expor para você, não só expor, Deus começa a trabalhar naquilo que estava exposto. E Deus começa a olhar mostrar para você cada um dos excessos, cada uma das coisas que precisa ser trabalhada, e Deus vai trabalhando e cortando. Irmão, não é fácil. Gênesis capítulo 17, a Bíblia fala que depois de 24 anos andando com Deus, Deus fala para Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 1, novamente o Senhor apareceu. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É interessante que Deus está falando: eu quero que você ande na minha presença e caminhe da maneira que eu te chamei para caminhar, seja perfeito, não é mais ou menos. Eu quero trabalhar em você para que você carregue a aliança claramente. No segundo momento, o deserto se transforma num lugar onde Deus vai formando você. Fala comigo: Deus vai me formando. Pega as suas mãos assim e fala: Deus vai me formando. Avisa a pessoa que está do seu lado, fala: Deus vai cortar os seus excessos. Se você tem um pouquinho mais de liberdade, coloca a mão no ombro dele e fala assim: Deus vai cortar o seu excesso. Fala para ele: vai ser difícil. Fala: vai ser doloroso. Vai te irritar. Fala: mas é necessário. A prova disso é a continuação do texto. Vai lá, versículo 2, olha o 2: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 3: prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será a paz de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Meu Deus, Deus está mudando até o nome dele. A aliança é tão forte que Deus está transformando a história dele. Que coisa, continua, versículo próximo: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Versículo 7: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Existem coisas que Deus está mostrando para você, que quem vai viver são seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas gerações, porque Deus te faz contemplar algo que Ele não completa em você. É diferente o contemplar e o completar. Deus te faz contemplar muitas coisas que Ele vai completar na sua descendência. Deus vai completar a obra na sua descendência. Dá um sorriso para o teu irmão, fala para ele: Deus está te abrindo os olhos, fala, te fazendo contemplar, fala, coisas que Ele vai completar, fala, na sua descendência. Quem está entendendo, fala amém. O projeto que é tão grande que Deus completa não é só na sua vida, é na vida dos seus filhos, dos seus netos. Que coisa. E aí a Bíblia continua falando, versículo 8, olha o 8: dar-te-ei a tua descendência, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas
peregrinações, isso, agora foi, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Continua, versículo 9, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Aí o versículo 10, irmão, o versículo 10, é a parte difícil. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e ti, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. É uma cisão, é uma separação, é um momento de cortar excessos, é um momento de dor. Abraão foi circuncidado com 99 anos, depois de já ter andado com Deus 24 anos, ainda assim ele precisava se tornar perfeito. Independente de quanto tempo você anda com Deus, Deus te faz visitar o deserto de novo, para formar você. Uma coisa é ser formado da maneira humana, outra coisa é ser formado da maneira de Deus. É por isso que, independente se você já nasceu na igreja, vou te contar o meu testemunho é, nasci na igreja, sou filho do bispo Erasmo, sou neto de pastor, irmão, nunca fiz nada de errado. Testemunho do povo é, fiz tudo errado e converti. Meu testemunho é, nunca fiz nada errado, dessas coisas todas que você conhece, e mesmo assim ia para o inferno, irmão. Eu precisava de Deus, do mesmo jeito, porque uma coisa é ser formado por homens, a outra coisa é ser formado por Deus, e Deus está querendo formar você para um projeto glorioso que Ele preparou a seu respeito. Deus está querendo formar você, Deus está querendo formar sua casa para coisas sobrenaturais que você não consegue nem enxergar de maneira completa ainda. Quem está entendendo, fala amém, fala amém, fala amém. Que coisa! Ah, Jesus! Onde Deus corta os seus excessos, a maneira de reagir já não é mais a mesma, a maneira de pensar já não é mais a mesma, a maneira de falar muda, tudo muda. Fala comigo, provação, formação. Faz assim comigo, usa as suas mãos, que daí nunca mais você esquece. Fala assim, provação, igual quem está espremendo uma laranja, espremendo uma azeitona. Fala, provação. Agora fala assim, formação. E todo aquele que foi formado por Deus entra na próxima etapa, e é essa etapa que eu quero compartilhar com você, se o iPad permitir. Êxodo capítulo 16, versículo 13. Todo aquele que começa a ser formado por Deus, começa a caminhar com Deus e experimentar a provisão de Deus. Todo aquele que começa a ser formado por Deus, começa a experimentar a provisão. A Bíblia fala que o povo começou a andar com Deus no deserto, e apesar de ter visto as maravilhas de Deus no Egito, as pragas, uma coisa sobrenatural, o mar abrindo, eles só foram experimentar a provisão de Deus e andar com Deus no deserto. Vamos ler, a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 16, versículo 13, põe na tela. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, versículo 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhe disse, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Em outras palavras, aquilo ali era o maná, a provisão diária que eles comeram durante 40 anos no deserto. Durante todo o período do deserto, eles foram vivendo a provisão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido, eu sei que em tempos de deserto, em tempos onde Deus nos conduz no deserto, nós não estamos simplesmente sendo formados da maneira que Deus quer, mas nós estamos aprendendo a confiar em Deus, a confiar que Deus está fazendo, que Deus está cuidando, que a provisão que você tanto precisa vai chegar. Deixa eu te falar uma coisa, nosso Deus não é um Deus que te abandona no meio do caminho, nosso Deus não é um Deus que te abandona no meio do processo, pelo contrário, Ele é um Deus que provê diariamente, Ele é um Deus que provê diariamente, e todas as palavras dele se cumprirão. Sua casa vai viver provisão de Deus, você vai viver provisão de Deus nos negócios, nos empreendimentos. Quero ouvir um amém de quem está entendendo o que eu estou falando, irmão, porque a provisão é maior do que qualquer outra coisa. Provisão diária, uma provisão, aleluia. Olha para umas 7 pessoas ao seu redor e avisa, tem provisão chegando, avisa, tem provisão chegando, avisa.
Da mesma maneira que Jesus foi provado, que Jesus já estava claro que ele é o Filho de Deus, que ele se manteve fiel. Aí a Bíblia fala que os anjos vieram e o serviram. Os anjos vão servir você de acordo com a sua necessidade. Irmão, não caia na proposta do diabo, não ceda por causa da sua necessidade. Pelo contrário, viva o propósito de Deus, e você vai contemplar os anjos do Senhor provendo tudo aquilo que você precisa. Existe provisão financeira, provisão ministerial, provisão familiar, provisão emocional. Toda a provisão que você precisa, você encontra caminhando com Deus no meio do deserto. Eu vou passando pela prova, dando. Olha o que é isso. Aleluia. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmão, quando você estiver no deserto, olhando para a circunstância, falando o que vai acontecer disso, o que vai acontecer daquilo, irmão, descansa, e não só descansa, começa a celebrar falando, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Meu Deus é o Deus que provê. O Deus que falou para eu caminhar é o Deus que vai prover durante a caminhada. O Deus que me mandou caminhar essa trajetória é o mesmo Deus que vai prover durante toda a trajetória. Ah, que coisa. Irmão, quando eu comecei a andar com Deus, qualquer coisa me assustava muito. Eu lembro do primeiro boleto que eu comecei, mais caro, que eu tive que pagar. Irmão, eu lembro de uma gravação de um CD lá atrás, que a gente na época gravava CD, hoje não grava mais. E a gente fez a gravação do CD e um DVD simples, mas eu lembro que era um boleto de 38 mil, que era o primeiro boleto mais caro que eu tive que pagar na vida. Nem é tão caro assim, mas na época era muito caro para mim. E eu fiquei assim, olhando aquele boleto, já desesperado. Irmão, eu lembro que eu olhava para aquele boleto e eu chorava falando, Deus provê, Deus. E eu olhava para a conta e eu olhava para o boleto. Eu olhava para a conta não tinha dinheiro, eu olhava para o boleto e falava, misericórdia, misericórdia, Deus. Irmão, eu lembro que eu orei tanto em cima do boleto, eu chorava, que eu tive que pedir outro boleto no dia do pagamento, porque a lágrima acabou com o papel. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque a partir dali eu comecei a viver uma provisão de Deus e entender que sempre que Deus me chamou para viver algo, é Ele quem vai prover aquele algo. De lá para cá, irmão, já pagamos em boletos muito, muito, muito maiores do que esses, mas muitos maiores. Boletos que me assustaram do mesmo jeito, e mesmo assim eu começava a falar, Deus, eu confio no Senhor. O Senhor é o Deus da minha provisão. E quando você caminha no deserto, Deus não simplesmente forja você, mas Deus te ensina a confiar nele. Pessoas que pegavam o maná, para o outro dia o maná estragava, porque Deus está dando um sinal, Deus está dando um recado. Eu quero que você aprenda a confiar em mim diariamente. Hoje eu estou aqui para te falar uma coisa em nome de Jesus. Aprenda a confiar no Senhor diariamente, dia após dia, dia após dia. Ele é o mesmo Deus que te chamou, Ele é o mesmo Deus que tem cuidado de vós. Tem uma música que fala, Deus cuida de mim. Fala comigo, Deus cuida de mim. Levanta a mão e fala sorrindo, fala, Deus cuida de mim. Fala comigo, fala, provação, formação. Levanta as duas mãos para o alto, fala, provisão. Lá em cima, mão lá em cima, fala, provisão. O quarto está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. A quarta etapa do deserto está em Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 31. É interessante que os discípulos de Jesus estavam trabalhando tanto que eles não tinham tempo nem para comer. Quem aqui já trabalhou tanto que você até esqueceu de comer? Levanta a mão, deixa eu te ver, lá em cima, lá em cima. Quem aqui já trabalhou tanto que você chegou em casa, aí falou, estou com fome e com sono. Dormiu. Estou com fome e com sono. Já dormiu. Os discípulos de Jesus estavam trabalhando tanto, mas tanto, que Jesus observa aquilo ali, e ele chega a uma conclusão interessante. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Era tanto culto, um culto atrás do outro, igual vai ser a Sara São José. Culto às 10 da manhã, culto meio-dia, culto às 2 da tarde, culto às... irmão, culto às 5, culto às 7, aquele tanto de culto, irmão. Se prepara aí, viu, a pastorada aí, os missionários, prepara aí. E Jesus observa aquilo ali, e ele fala assim, Jesus lhes disse, venham comigo
para um lugar, leia. Venham comigo para um lugar. Interessante que o mesmo lugar que era um lugar de provação, que era um lugar difícil, depois de ser vencido, ele se torna um lugar de descanso. Sabe o que é mais interessante? Que áreas da sua vida que hoje você está sofrendo, Deus vai te dar vitória completa a ponto de olhar para lá e vai ser um lugar de descanso. Isso aqui é tão poderoso que lugar que era, você chegou na igreja por uma situação tão complicada, o casamento que estava um caos, a família estava um caos, a vida financeira estava um caos, a empresa estava um caos, o ministério já tinha jogado tudo para o alto, uma situação complicadíssima, uma situação tão pesada, mas que Deus foi trabalhando em você, e Deus foi trabalhando ao seu redor, te dando vitória, te dando provisão, e você já venceu isso a ponto de olhar para lá, e agora o mesmo lugar que era um lugar de peso, agora é um lugar de descanso. Você vai olhar para a sua casa e vai ver um lugar de descanso. Você vai olhar para o seu casamento e vai ver um lugar de descanso. Você vai olhar para a sua família e vai ver um lugar de descanso. Você vai olhar para o seu ministério e vai ser um lugar de prazer, de alegria. A Bíblia fala: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmão, existe alegria no meio do chamado, existe alegria no meio do deserto. Você vai olhar para o deserto e não vai contemplar um lugar difícil, você vai contemplar um lugar de descanso, porque você venceu o deserto. Porque você venceu o deserto. Áreas em que eu olhava, irmão, hoje eu olho para trás e áreas que eram tão difíceis para mim, tão complicadas, tão dolorosas, hoje são áreas que eu tiro de letra. A facilidade. Algumas semanas atrás eu estava na academia lá de casa, lá do prédio, treinando, e tem um vidro muito grande. Enquanto eu estava treinando, estava fazendo bicicleta, e eu estava vendo os meninos jogando bola, uns adolescentes jogando bola. Irmão, e eu fiquei admirado da falta de qualidade técnica que aqueles meninos exerciam. Era um show de horrores, era uma coisa horrorosa. Irmão, e deixa eu te falar uma coisa, eu sou ruim de bola, eu sou muito ruim, mas, porque eu já passei por algumas fases da vida, e porque eu já joguei bola daquele jeito, eu sei o que dá certo e o que não dá certo, principalmente jogando contra quem é ruim daquele jeito. É interessante que áreas em que você passou e venceu, você olha para trás e você vê facilidade. Tem tanta gente que chega para mim hoje em algumas situações que nós já vencemos, e a gente fica rindo, fala: eu sei, eu já sofri por isso também. Fica tranquilo. Isso aí vai se transformar numa área de descanso. Isso aí vai se transformar numa área que você vai ter alegria, prazer em viver. Você vai falar: não, irmão, isso aqui é a coisa mais fácil da vida. Você vai olhar para trás, todo o preço que você pagou estudando, preço que você pagou trabalhando, derramando suor, suor, sangue, lágrima. Hoje você vai olhar para trás e vai falar: é o lugar que eu consigo descansar hoje. Porque o Senhor transforma essa área do deserto em um local de descanso. Fala comigo: provação. Aperta, provação. Faz assim, fala formação. Levanta a mão assim e fala provisão. Agora solta os braços e fala descanso. Todo aquele que aprendeu a viver a provisão de Deus é o mesmo que aprende a descansar no meio do deserto. Tem tanta gente que fala: bispo, tem tanta batalha acontecendo que eu não consigo dormir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não é a força do seu braço que vai resolver, não é a sua capacidade que vai resolver. Então pode dormir tranquilo. Dá um sorriso para o teu irmão, fala para ele: vai dormir em paz. Fala para ele, avisa ele, fala: coloca o despertador inclusive, senão você perde o horário. Se você tinha dificuldade para dormir, irmão, se prepara que a graça de Deus, a paz que excede todo entendimento, vai te envolver de uma forma tão sobrenatural hoje, e você vai dormir tranquilo. E o último lugar, a última etapa que o deserto se transforma. A última etapa que o deserto se transforma está lá em Marcos capítulo 6, lá no versículo 41, pode ir direto, porque a Bíblia fala que Jesus pegou os 12 e levou para um lugar deserto, e eles foram de barco até chegar ao deserto. A Bíblia fala que a multidão tinha tanta fome da palavra de Deus, que eles viram o barco andando, e pela terra eles saíram correndo, e chegaram, isso aqui é só um efeito técnico, e chegaram antes
do barco. Na hora que o barco atracou, a multidão estava lá. Demoraram, hein? Porque eles estavam com fome da palavra de Deus. E a Bíblia fala que Jesus teve compaixão, porque eles eram como uma multidão sem pastor. E aí acontece algo interessante. Jesus prega a tarde inteira, irmão, o dia inteiro. Jesus prega, e o povo ouvindo a palavra de Deus, e o povo com fome da palavra de Deus. Até que chega uma hora que os discípulos falam para Jesus: eles estão falando, o tempo está acabando, libera esse povo, porque esse povo vai ter que voltar ao deserto inteiro, senão vai morrer no deserto, porque não tem o que comer. Aí Jesus fala: manda eles assentarem. Eles se assentam. Está vendo? Comemorando até se assentar, comemorando. E aí eles se assentam e Jesus fala: o que vocês têm para comer? Eles fazem um levantamento, naquela multidão inteira só tinha um menino preparado. O menino tinha levado 5 pães e 2 peixes. Ele ia fazer 2 McFish, 2 sanduíches de tambaqui assado. E é interessante que André vem com a resposta, e André fala assim: aqui tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí ele para pensar e fala: nossa, mas o que é isso para tanta gente? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe aquela coisa que ele fala e depois ele vê a besteira que ele falou? Ele fala: acho que tem nada não, é mais fácil, tem nada. Jesus faz algo muito interessante, deixa eu ler aqui que está mais fácil. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Versículo 42, próximo. Isso. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Versículo 3: e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, de pedaços de pão e de peixe. Irmão, além deles comerem, e todo mundo comeu até não aguentar mais, era rodízio de pão com peixe, uma coisa impressionante. Comeram, irmão, e ainda assim sobrou 12 cestos cheios, porque a última etapa em que o deserto se transforma, não é simplesmente só num lugar de descanso, mas é porque quem aprendeu a descansar em Deus, também verá a multiplicação de Deus. Eu quero profetizar que é chegado um tempo de multiplicação na sua vida. Eu quero profetizar que o deserto se transformará num lugar de multiplicação, num lugar de multiplicação tão sobrenatural, que quem estiver perto de você, vai colher e comer junto com você. Quem estiver perto vai receber do agir de Deus. Quem estiver perto vai ver o sobrenatural de Deus. Quem crê, grita um aleluia aí, pelo amor de Deus, que eu estou pregando para o povo de Deus. Olha para uns 3, 4 ao seu redor e fala: quem estiver perto de mim vai colher comigo. Avisa. Fala: quem estiver perto de mim vai colher de maneira sobrenatural. Porque o deserto se transforma no lugar de multiplicação. Porque o deserto se transforma. É muito impressionante ver que Deus preparou o deserto para ser lugar de multiplicação. Um lugar que aos olhos de todos sempre será um lugar de falta, um lugar de escassez, um lugar de coisas difíceis. Pois é, mas para quem passou pela provação, foi formado por Deus, para quem aprendeu a viver da provisão de Deus, para quem aprendeu a descansar em Deus, vai ver também Deus fazendo uma multiplicação que era impossível, coisas que eram impossíveis. Deus está te levando para uma etapa de multiplicação, onde todo mundo que estiver perto de você vai colher junto com você. Se prepara para viver uma abundância tão grande, que não é só para você, é para quem estiver ao seu redor, é para quem está perto de você, é para a sua família, é para o seu vizinho, é para até pessoas que você não gosta tanto, mas vão colher junto com você, em nome de Jesus. Vão colher junto com você. Sabe aquela vizinha que você nem gosta tanto? Irmão, se prepara, porque ela vai colher por causa da sua vida também. Esse amém foi mais fraco. Irmão, é muito interessante. Todo mundo que está perto colhe junto. Quando Deus transforma o deserto em lugar de multiplicação, quem estiver perto vai colher. Quem estiver perto vai viver essa abundância. E quem foi forjado e venceu o deserto, vai viver isso constantemente. Por que eu estou te falando isso, querido? Porque essa etapa
Esse é um processo que Deus usa conosco. O deserto começa com um lugar de provação. Fala comigo, provação. Aí ele vira um lugar de formação. Faz com a mão, formação. Aí ele se transforma num lugar de provisão. E depois ele se transforma num lugar de descanso. Para depois se transformar num lugar de... Levanta as duas mãos jogando para o alto e fala, multiplicação. Não, mas faz igual. Sabe quando você brincava, em casa você brincava igual? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava brincando. Como é que chamava aquele negócio do Silvio Santos? Tinha um negócio do baú, que jogavam tanto de papel pro alto assim. Aí ele escolhia era negócio. Aquele monte de carnezinho, irmão, igualzinho. Você vai jogar a mão igual você fazia isso. Levanta a mão e fala assim: multiplicação. Aleluia. Fala comigo, fala provisão, formação. Que provisão, irmão. Vocês estão falando tudo errado. Estão vindo junto comigo errado, está amarrado. Fala comigo, provação. Fala formação. Levanta a mão, fala provisão. Solta o braço, fala descanso. Joga a mão e fala multiplicação. De novo, fala comigo, provação. Fala formação, provisão, descanso, multiplicação. Ensina a pessoa que está do seu lado enquanto eu tomo água. Vai. Irmão, tem alguns já até dançando dancinha de TikTok aqui, não, irmão, está amarrado. Fala comigo, fala provação, formação, fala provação, de novo, provisão, obrigado, provisão, descanso, multiplicação, de novo, última vez, fala comigo, fala provação, fala formação, provisão, descanso. Deus está transformando você e o ambiente ao seu redor. Deus está trabalhando em você e o ambiente ao seu redor. Aleluia. Isso aqui é para todo mundo, amém ou não, gente? Multiplicação não é para todo mundo. É só para aqueles que aceitaram a passar por um processo. Todo mundo quer que o deserto se transforme em lugar de multiplicação, mas isso só é possível quando você não para, apesar da provação. No começo eu falei, enquanto isso eu vou pedir para a banda já vir. Está no mistério o copo ali. No começo eu falei sobre a pergunta não é se você será exposto, mas sim se você será envergonhado. Toda pessoa que se expõe diante de Deus, pode olhar para cá, eu sei que eles são bonitos, homens de Deus, mas olha para cá. Toda pessoa que se expõe diante de Deus está expondo algo que ele não sabe, amém ou não? Amém? Não, Deus sabe de todas as coisas. Quando você está expondo algo para Deus, você está expondo algo para Ele trabalhar em você. Existe uma diferença muito grande. Quando você se expõe para Deus, você está falando: Deus pode trabalhar em mim. Eu comentei mais cedo que alguns meses atrás eu tive que fazer uma cirurgia, e eu usei a vestezinha da vergonha, a veste da vergonha. Aquele aventalzinho que na frente fica tampando, mas atrás é aberto. A veste da vergonha, que eu chamo aqui. E eu passando no hospital e o povo: ô bispo, amém, ô querido, ô querido. E eu já me sentindo tão exposto, numa situação tão horrorosa. E eu achava que não podia ficar pior, até que chegou a hora da cirurgia e nem o aventalzinho da vergonha eu podia usar. E eu extremamente exposto, sentimento horrível. A cirurgia aconteceu quando eu estava no quarto, bem baixinho. Quando eu estava no quarto, o Espírito Santo falou comigo, bem baixinho:
E ele falou assim: se você não se expõe, você não pode ser tratado e curado. Você até tem o direito de não se expor, mas se você não se expõe, você não é tratado e curado. Tantas pessoas chegam diante de Deus sem se expor, e porque não se expõe, no dia da exposição, no dia do deserto, são envergonhadas, porque elas não se permitiram ser tratadas por Deus, porque elas não se permitiram ser completamente tratadas. Algum tempo atrás, numa volta de revisão de vidas, aconteceu algo bem interessante. Eu vi duas pessoas orando e eu passei perto de uma primeira pessoa que era um jovenzinho que tinha acabado de se converter. E o jovenzinho estava orando e eu nunca vi tanta gíria numa só oração. E ele falava: Deus, véi, o Senhor é demais, estou fechado contigo, estou fechado contigo. E ele foi falando tanta gíria numa mesma oração, eu fiquei rindo, orando em voz alta, e expondo o coração, expondo a vida de verdade. E eu continuei, enquanto eu estava rindo, continuei caminhando, e de repente eu passei perto de uma outra pessoa que estava orando, e ele estava orando assim: ó, grandioso e poderoso Altíssimo Deus. Numa oração que aparentemente tem até temor. A grande questão é que eu conhecia a vida daquele rapaz que estava orando dessa maneira. É alguém que fingia ser de Deus. O Espírito Santo falou comigo na hora: de quem você acha que eu estou me agradando? Daquele que está orando de uma forma toda aparentemente errada e sem temor, mas expondo todo o coração e o ser? Ou desse que está orando com aparentemente tanto temor e tanta beleza em palavras, mas sem sequer uma exposição? Eu entendi na hora, eu falei: primeiro, hoje Deus está te dando a chance de se expor pensamentos que ninguém sabe que você carrega, mas estão aí dentro. Expor sentimentos que ninguém sabe que estão aí fluindo no seu coração, mas estão aí. Expor atitudes que ninguém sabe que você está tomando, porque ninguém está vendo você tomar essa decisão, mas está aí. Expor reações que ninguém sabe que você está reagindo de uma forma tão mal. Expor coisas que mais ninguém sabe que precisam ser trabalhadas. Deus está te dando a oportunidade hoje de expor para um Deus que já sabe e que quer agir na sua vida, mas que não arromba a porta tem que ser aberta. E por isso que em Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje Deus está te dando a oportunidade de se expor a fragilidade de relacionamentos, expor a fragilidade da sua decisão e da sua convicção, expor a fragilidade, dúvidas que você carrega, expor decisões que você tem tomado e sabe que não são dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nosso Deus está aqui hoje, como sempre está, e Ele está te